Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal e hoje nós iremos falar sobre a matéria de finanças públicas. Nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre o assunto de orçamento, despesas e receitas. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade na matéria de finanças públicas voltado para o assunto de recolhimento, arrecadação. E vamos já começar aqui com as questões. Lembrando que o intuito deste canal é compartilhar com vocês o meu momento de estudo e só pedindo para vocês, se vocês escutarem barulho de cachorro latindo, criança chorando, avião passando, abstraiam. Vamos focar aqui no assunto da matéria, que é muito importante. É um assunto relevante para o CNU, né? E vamos continuar já aqui, na verdade, a dar início na primeira questão da Sesgran Rio. Vamos lá. No processo de execução da despesa pública, nós já marcamos aqui o assunto principal, despesa pública. O estágio que consiste na reserva de dotação orçamentária para fins específicos. Aqui ele quer saber a respeito do fim específico da dotação orçamentária, né? Depende de verificação de procedência de respectivo crédito fiscal, letra A. Letra B. Será anulada somente quando o objetivo do contrato não tiver sido cumprido. Letra C. Não é somente, né? Voltando aqui a letra B. Está falando somente quando o objetivo do contrato não tiver sido cumprido? Eu acredito que não, né? Porque se houver alguma outra questão envolvendo a legalidade, envolvendo até mesmo o objeto desse contrato, por exemplo, foi prestado um serviço diferente do que foi contratado. Aí poderá haver anulação parcial, né, do contrato. Então, eu acho que quando eles colocam aqui somente, aí já fica um sinal de alerta, né? Letra C. Ocorre em geral antes da publicação da programação financeira e do programa de desembolso. A reserva de dotação, se eu não estou enganada, ela é feita antes da publicação, sim, né? Ocorre em geral antes da publicação da programação financeira e do cronograma de desembolso. Sim, porque em geral? Porque em alguns casos poderá ter aquelas reservas de dotação que na verdade são emergenciais, né? Durante uma prestação de serviço, por um exemplo, no caso como eu posso falar? No caso de desastres naturais ou em situações de força maior, em circunstâncias especiais, podem sim ter um desembolso de forma que não seja dentro da reserva de dotação orçamentária. Vamos dizer assim, de uma forma espontânea, de uma forma imediata. Para mim, essa aqui ela está mais correta, mas vamos continuar lendo. Letra D. Representa a garantia ao credor de que existe crédito orçamentário disponível e suficiente para atender a despesa ou objetivo do contrato. A reserva de dotação. A reserva de dotação é quando você destina um valor, né? Para aquele serviço que irá ser prestado, para aquele contrato que está sendo realizado. Aí agora, estou em dúvida entre essas duas. Vamos continuar lendo e ficar de olho. Não estar sujeito à limitação de movimentação financeira. Ela tem sim um limite, né? Não pode passar do teto da reserva que foi feito. Eu estou entre essa letra C e a letra D.
Representa, vou ler novamente a letra D. Representa a garantia ao credor de que existe crédito orçamentário disponível e suficiente para atender a despesa. O objeto do contrato. Estou bem tendente a ficar com a letra D. Vamos só ler rapidinho a letra C. Ocorre em geral antes da publicação da programação financeira e do cronograma de desembolso. Essas duas aqui me pegaram. Mas só que é em casos específicos, né? Para um fim específico. Para um fim específico é esse aqui, que ele é, vamos dizer assim, uma exceção. Em geral, é feito, eu vou até apagar a letra D. Eu reli novamente o comando e vou ficar com a letra C. Se fosse no dia da prova, eu ia ficar com a letra C. Então, vamos permanecer aqui. Vamos ver os comentários da questão. O empenho, segundo o artigo 58 da Lei 4.320 de 1964, é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, dependente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. O empenho será formalizado mediante a emissão de um documento denominado nota de empenho, do qual deve constar o nome do credor e a especificação do credor e a importância da despesa, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. Todavia, estando a despesa legalmente empenhada, pensei que eu já tinha selecionado aqui a canetinha, vamos lá. Todavia, estando a despesa legalmente empenhada, nem assim o Estado se ver obrigado a efetuar o pagamento uma vez, nem assim o Estado se vê obrigado a efetuar o pagamento, uma vez que o implemento de condição poderá estar concluído ou não. Quando fala aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui esta letra, né? Quando fala aqui que o implemento de condição, o que é o implemento de condição? Significa dizer que no ato da entrega do produto, que tem que estar de acordo com o que foi contratado. Não adianta o Estado contratar 200 canetas Bic da cor azul e no momento da entrega mandarem uma caneta Bic da cor preta. Por mais que tenha preenchido 50% que foi pedido, mas faltou uma característica, que era a cor azul. Então, aqui vai estar faltando um implemento, vai estar faltando ser concluída aquela condição. Então, é isso que significa dizer que, uma vez que o implemento de condição poderá ser concluído ou não. Continuando a leitura. O empenho é o estágio que consiste na reserva de dotação orçamentária. Empenho é um documento que é entregue para a pessoa física, a empresa que está prestando um serviço ou que está vendendo algum produto, que lá consta, como já falou aqui em cima, informações do contrato, qual vai ser o serviço, qual vai ser o produto, qual vai ser a forma de pagamento. Tá. O empenho é o estágio que consiste na reserva de dotação. O estágio que consiste na reserva de dotação, deixa eu beber um pouquinho d'água. Quer dizer a condição que vai ser prestado o serviço, como vai ser a forma de pagamento, se ela vai ser através de valores a pagar à vista, vai ser valores parcelado de acordo com como é feito a entrega, para um fim específico.
Ou seja, aqui nesta nota de empenho vai ter todas as condições de forma de pagamento, de forma de entrega, se foi combinado para ser feito de tantos meses, por exemplo, quando é um serviço de engenharia, quando é um serviço de construção, é feito parcelado em tantos meses. Exemplo, vai ser 6 meses de duração o contrato, então o pagamento vai ser destrinchado em 6 vezes. Essas são as formas que vai ser colocado no contrato, que tem um fim específico. Continuando. E é o bloqueio da dotação orçamentária disponível para honrar. Esse valor que vai ser pago no período de 6 meses, que foi o exemplo que eu dei para vocês, ele vai ser bloqueado, vamos dizer assim, no cofre público, não vai poder ser mexido no valor. Exemplo, essa obra de 6 meses vai ser 100 mil. Então, esse valor de 100 mil, por mais que eles não sejam pagos de uma vez, eles terão que ser bloqueados para garantir que vai ter um orçamento para pagar, cumprir com o compromisso. Aí aqui, ó, honrar um compromisso com o credor, ainda dependente de liquidação futura. Liquidação futura é como eu estou falando para vocês. Ainda vai ser finalizado num período de 6 meses. A construção é o exemplo que eu dei para vocês. Só um momento, deixa eu beber mais um pouquinho de água. E continuando a leitura. É dessa forma uma garantia ao credor que existe crédito orçamentário disponível e suficiente para atender à despesa objeto do contrato. Então, gente, ao ser contratado, né, uma obra, uma prestação de serviço, é necessário ter o valor no cofre público, Não é necessário que somente seja feito um contrato. É obrigatório que seja feito o contrato e, junto com o contrato, ter a nota de empenho com a dotação orçamentária. E dessa forma, uma garantia ao credor que exige... já li essa parte aí com vocês. Vamos continuar aqui embaixo. Logo, o nosso gabarito é a letra D. Quanto aos demais itens, temos. Aí vamos ver um por um, né? Aí sim, eu peguei a letra C, só que eu fiquei entre a C e a D, né? Quando na verdade era a letra D. Mas o importante é que nós temos que aprender neste momento, o período antes da prova é um momento para nós errarmos e aprendermos com os nossos erros para no dia da prova nós já estarmos 100%, né? Vamos lá, letra A. É o lançamento da receita que depende de verificação da procedência do respectivo crédito. No lançamento da receita, antes de lançar, ela depende de ser verificada a procedência, né? Aqui, ó. Depende da verificação da procedência do respectivo crédito fiscal. É necessário, antes de você fazer o lançamento, eu acredito que mais à frente nós teremos questões específicas falando de lançamento, tá? Para a gente aprofundar mais no assunto, para a gente não perder muito tempo nessa questão. Letra B. Os empenhos de anulação são os empenhos também emitidos posteriormente, que se destinam à anulação total ou parcial dos empenhos originais, ou eventualmente dos empenhos de reforço. Não são exclusivos para contratos não cumpridos, cabendo também para outros casos definidos na legislação, desde que não liquidados. Os empenhos, que nós já falamos bastante sobre ele agora há pouco, ele pode ser anulado, tá? E eles são anulados posteriormente. Um exemplo, eles são empenhados no mês, por exemplo, de janeiro. Quando for no mês de outubro, por exemplo, vai se analisar e ver por algum motivo, tem alguma ilegalidade. Aqui embaixo falou, né?
não são excluídos para contratos não cumpridos, também para outros casos definidos na legislação. Ou seja, outros casos na legislação podem colocar como regra a anulação deste empenho. Por algum motivo, vai ser feita essa anulação e ela pode ser feita de forma total ou parcial, né? Os empenhos originais são o empenho, por exemplo, de janeiro, né? Que eu dei o exemplo. Ou eventualmente dos empenhos de reforço. O empenho de reforço, um exemplo. Teve o primeiro empenho de janeiro, que eu falei para vocês, e o primeiro empenho de janeiro era para cobrir todos os 6 meses da obra de engenharia. No entanto, quando chegou lá pelo terceiro mês, foi analisado que aquele valor não era o suficiente, que foi preciso fazer novos gastos, fazer novos cálculos e verificaram que seria necessário novos reforço orçamentário. Falando na prática, era preciso mais dinheiro. E aí eles precisaram fazer um segundo empenho. Esse segundo empenho, ele vai ser preciso ser anulado porque ou teve alguma ilegalidade ou por razão de ordem técnica, foi preciso ser anulado o segundo empenho, que é chamado de reforço. E aí pode ser feita a anulação e será feito da mesma forma como seria feito o empenho original, como eles chamam, né? Aqui, ó, o empenho original. Continuando aqui a leitura, não são excluídos para contratos não cumpridos. Não são exclusivos. Ou seja, se o contrato ele for ou não cumprido, ele pode ser anulado. Ele não é somente para contratos que não foram cumpridos. Eu já dei o exemplo para vocês que o órgão público ele pediu 200 canetas azul Bic. Foram entregues 200 canetas Bic da cor preta. Aqui seriam casos de contrato não cumprido porque o objeto entregue foi diferente. Mas no caso, se for entregue aqui a caneta azul Bic 200 unidades, ele também pode ser anulado. É aqui o que está falando, ó. Não é exclusivo para contratos não cumpridos, ou seja, contratos cumpridos ou não, o empenho pode ser cancelado por alguma razão de ordem técnica, de razão legais. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Continuando a leitura. Cabendo também para outros casos definidos na legislação, desde que não liquidados. Desde que não liquidados, quer dizer que desde que o valor já não tenha saído do cofre público, desde que o valor já não tenha sido repassado, porque quando o valor já foi repassado, aí não há o que se falar, né? E vamos já para a próxima questão. Na verdade, ainda tem a letra C, né? Ocorre após o planejamento da despesa. A letra C foi a que eu marquei, né? Que ocorre em geral antes da publicação da programação financeira e do cronograma de desembolso. Aí a questão estava falando que, na verdade, a reserva de dotação, ela de forma específica, ela ocorre depois, né? Aqui, ó. Ocorre após o planejamento da despesa. Ou seja, primeiro você faz o planejamento, posterior ao planejamento, você faz a reserva da dotação orçamentária, né? E com essa pequena explicação faz até mais sentido, né? Primeiro você planeja e depois você reserva os valores. A letra E. Os empenhos estão sujeitos à limitação de empenho. Estão sujeitos à limitação de empenho ou contingenciamento.
ressalvadas as vedações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Letra D. Fiquei em dúvida, né? Se fosse na hora da prova eu já ia errar, mas por isso que é importante resolvermos questões. Vamos para a segunda questão da Sesgran Rio também. E começa assim a questão. Quanto à despesa pública, com base na lei aplicável à espécie de ato emanado de autoridade competente para criar para o Estado obrigações de pagamentos dependente ou não de implemento de condição corresponde ao, nós sabemos que é o empenho, né? Então, eu marquei a letra E e vamos ver qual é os comentários da questão. O empenho, segundo o artigo 58 da Lei 4.320 de 64, é o ato emanado da autoridade competente para criar para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. O empenho será formalizado mediante a emissão de um documento. Olha, ele é formalizado mediante a emissão de um documento chamado nota de empenho, do qual deve constar o nome do credor, especificar o crédito, a importância da despesa, ou seja, o valor, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. Todavia, estando a despesa legalmente empenhada, nem assim, ou seja, mesmo assim, ela já está reservada o valor para o pagamento, o Estado não é obrigado a efetuar o pagamento, uma vez que o implemento da condição poderá estar concluído ou não. Como eu já falei para vocês, podem estar entregue o produto de acordo com o contrato, vai ser feito o pagamento. Se não tiver sido entregue o produto de acordo com as especificações do contrato, o Estado não é obrigado a fazer o pagamento, tá? O empenho é o estágio que consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. E é o bloqueio da dotação orçamentária disponível para honrar um compromisso com um credor. Ou seja, o valor é bloqueado na conta do governo, né? Ainda dependente de liquidação futura. Liquidação futura foi o que eu já conversei com vocês ao exemplo da construção civil, né? De 6 meses. O exemplo que eu dei para vocês. Vamos lá para a terceira e última questão deste vídeo, Sesgran Rio. As informações a seguir devem ser usadas para responder à questão. Em um determinado exercício, uma despesa fixada em 500 mil foi 99% empenhada, 80% liquidada e 90% paga. Aí, meu filho, tu já começou a falar em porcentagem, já comecei até a me perder. Mas aí vamos ver se a gente consegue, né, resolver a questão. Naquele exercício, ou seja, quando falo em exercício, quer dizer naquele ano. Naquele exercício, o desembolso financeiro efetivo relativo a essa despesa foi de o desembolso financeiro. Quando fala de desembolso financeiro, está falando da parte que foi paga, né? O desembolso, quanto é que é 80%? Vamos ver aqui. Para falar bem a verdade para vocês, eu vou bater aqui na calculadora. 45 mil. Então, no meu breve cálculo é isso. Vamos ver aqui nos comentários da questão, porque eu estou levando em consideração
que o que ele quer saber é quanto é esses 90% aqui, porque ele está pedindo para falar sobre o desembolso financeiro. O desembolso financeiro seria, na minha concepção, o valor pago, que é de 90%. Vamos lá. Comentário é: dos 50 mil fixados, apenas 90% foi pago. Beleza, foi empenhado. Beleza. 90% de 50 mil é 45, tá ok. Desse total, 80 mil foi liquidado, tá ok. Isto é 80% de 45, que dá 36 mil. E por fim, 90% desse valor foi pago, ou seja, 90% de 36% é 32.400. Pois é, né? Passei bem longe. Passei bem longe, que eu falei que era 45, quando na verdade era 32.400. 32.400, porque eu tinha pensado que seria somente os 90, né? Os 90% pago, quando na verdade ele queria saber o desembolso total de quanto já tinha sido realizado de pagamento, né? Que já tinha sido os 32, porque eles tiraram o 90% que já foi empenhado, eles tiraram aqui também, mas 80% que foi liquidado. E como eu falei para vocês, falou em porcentagem, eu sou ótima para não falar o contrário. E também tiraram os 90% do que já foi pago, ou seja, tiraram o que foi empenhado, o que foi liquidado e o que foi pago. É uma maravilha. Letra E. Então, só deixando claro aqui para vocês que nessa matéria de finanças públicas eu preciso ainda correr muito atrás, porque essa matéria ela tem muitos conceitos, né? Ela tem questão de porcentagem, tem questão de teoria. É preciso estar com esse conhecimento bem sedimentado no dia da prova para poder fazer uma prova de forma não rápida, mas de forma que você consiga ler todas as questões e conseguir respondê-las, né? Porque quando você perde muito tempo em uma questão, você lá no final da prova não consegue responder todas as questões e você consecutivamente vai ter que chutar algumas, né? Então, por isso que é muito importante estar sempre exercitando o conteúdo, respondendo atividades, vendo as respostas que os professores colocam nas questões. E, como vocês sabem, estou compartilhando com vocês aqui um momento de estudo, que eu vou errar, eu vou acertar. Eu agradeço vocês por ficarem até o final do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!